pessoal, bem-vindos ao nosso Abrigo no Temporal. Vamos meditar hoje no Salmo de número 132. Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efratá e encontramos no campo de Jaar. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Este salmo é maravilhoso. Ele começa narrando um pacto, uma aliança que Davi e Deus estabeleceram. Na verdade, um pacto que começa com esse desejo de Davi de trazer para Deus um lugar, de fazer para Deus um lugar da sua habitação. Nós já falamos aqui algumas vezes como é importante este tema do lugar em que Deus habita. Na verdade, na antiguidade, nós temos esse costume, né, dos homens erigirem templos a Deus, né, aos deuses antigos. Não era diferente com os israelitas. Davi foi o homem que se comprometeu. Ele fez um pacto. Ele fez um juramento, como nós lemos aqui neste texto, de que traria para Deus um lugar na terra em que ele pudesse ser acolhido. É interessante porque neste texto ele está também descrito, né? A história, o contexto aqui, está descrito lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, e em 1 Crônicas 17, que vão mostrar nas palavras de Davi o seu desejo, né? E é bonito a leitura, porque Davi, como ele descreve aqui nos primeiros versos do Salmo, ele diz: agora eu sou rei, moro num palácio, e Deus mora numa tenda, mora num tabernáculo feito de madeira. Então essa comparação entre a sua condição, né, de rei, morando ali na suntuosidade dos palácios, fez com que Davi observasse, né, a condição em que alguém muito superior a ele estava vivendo. Então surge esse desejo de fazer um pacto. Outro aspecto a se destacar é que quando a gente lê os textos lá de 2 Samuel e Crônicas, não fica claro que Davi fez um juramento, fez um pacto com esse Deus, mas no Salmo 132 ele está dizendo que fez um pacto, um juramento para com Deus, de trazer para ele, de construir para ele um lugar para que ele pudesse habitar entre os homens, ali no lugar que Deus escolheu, lá no Monte Sião, tão falado, tantas vezes já mencionamos aqui outros salmos que dizem claramente que o Senhor escolheu Sião, aquele monte, aquele lugar aonde ele se revelaria ao mundo. Dali o Senhor levaria a sua palavra, né? De Sião sairá a lei e a palavra de Deus, de Jerusalém, como diriam outros profetas, né? Muito profetizados, Sião e Jerusalém. Davi, ele então começa lembrando-se das suas dificuldades, né? Nessa época, a Arca da Aliança estava em outro lugar, né? E eles tiveram toda aquela história para buscar a arca, né? E como eles venceram os inimigos, muitas lutas. Davi aqui, ele faz um apelo a Deus para que se lembre de toda a dificuldade que foi construir para ele este lugar da sua habitação. Ao lembrar-se dessas dificuldades, nós temos aqui, na poesia deste salmo, um aspecto também messiânico, em que nós vemos algumas vezes Davi, o rei, né? Ele se refere ao rei como alguém que está sendo tratado
né, de uma forma nobre, de uma forma elevada. Né? E tudo isso é feito a partir deste último verso que nós lemos, versículo 8. Davi não faz essas coisas na força no seu braço, mas ele ora a Deus, dizendo: Senhor, levanta-te, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Como se Deus estivesse desassossegado, desapropriado. Esse é o desejo de Davi. A Bíblia é maravilhosa e essa poesia que tem esses traços messiânicos aqui, confundindo a pessoa do rei Davi com a pessoa deste rei eterno e atemporal. São elementos muito fortes e este salmo é citado em outros lugares das Escrituras também. Mas o mais interessante é o que eu quero chamar a tua atenção. As alianças no Antigo Testamento costumavam ser bilaterais. Isso é muito importante, porque Deus é lembrado por Davi aqui. Davi começa orando: lembra-te, Senhor. E a pergunta que fatalmente nós devemos fazer: será que existe alguma lógica em pedir a Deus, que é onisciente, para que se lembre de alguma coisa? Claro que não. O que Davi está registrando aqui é uma memória para aqueles que leriam e cantariam este texto aqui, lembrando que esse salmo também se encontra naquela seção dos salmos dos degraus, né, que eram cantados ali na entrada do povo quando chegava no templo. Os peregrinos vinham adorar a Deus de todos os lugares. Nós já dissemos, e eu quero reforçar, nós não oramos para lembrar a Deus. Embora Davi tenha pedido a Deus para se lembrar, o que Davi está dizendo é que nós devemos manter firmes o nosso coração em Deus. Porque essa lembrança, na verdade, é para que Deus mantenha a firmeza do que ele já havia feito no passado para o seu povo. Deus jurou a Jacó, Deus deu livramento ao seu povo ali durante a saída do Egito. Tudo isso está sendo resgatado. A memória que permanece no coração de todo fiel que ora a Deus, que confia nos atos poderosos de Deus. É isso que Davi está nos conclamando a fazer. Então a nossa oração é uma só. Nós não podemos deletar essa certeza irrefutável de que Deus cumpre a sua promessa. E olha que interessante. Porque esse texto fala de um pacto e nós temos aqui algo que precisamos considerar. Se Davi, o rei Davi, foi capaz de cumprir a sua parte no pacto, Deus será infinitamente mais fiel do que qualquer homem sempre. E porque Davi foi fiel, estabeleceu e construiu esse templo, embora não tenha finalizado, foi o seu filho que o consagrou. Esse desejo de estabelecer uma morada entre os homens tem um cumprimento total em Jesus Cristo. E esta é a fidelidade de Deus, porque Deus nos dá muito mais do que nós pedimos, sempre. Se os homens, como Davi, conseguem ser fiéis à sua parte no pacto, Deus, ele sempre excede, ele nos dá muito mais do que nós somos capazes de pedir ou de pensar. Por isso ele nos deu Jesus. E é por isso que Deus é fiel ao seu ungido. Como diz aí o versículo 10, não rejeites o seu ungido, o seu filho Jesus. Assim como Deus prometeu a Abraão, e Abraão não precisou entregar o filho, mas ele levou aquela promessa até o final. Deus entregou o seu filho. Deus sempre faz mais na sua parte do pacto. E eu quero que você ore assim e confie nesse Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos fortalece e por essa certeza da tua fidelidade que nós carregamos. Então, Senhor, lembra-te de tudo que o Senhor fez ao teu povo até hoje e sustenta-nos nessas promessas até o dia em que estaremos com Jesus, reinando com Ele para sempre. Te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho oramos. Amém.